Hola guapos, ¿qué tal? Yo estoy en mi casa, muy bien, pero me echo de menos de todos. Turminha, a prof vai dar aula em português, vou tentar traduzir rapidamente, com poucas palavras, o que está escrito no livro. A gente sabe que para os alunos novos é mais difícil porque está tudo em espanhol. Então a prof vai tentar explicar da maneira mais simples possível a lição 4, que é sobre o imperativo. O que acontece com esse verbo? Esse verbo, ele é para dar ordens. Ele tem também, é sempre aquela ideia de conselho, sugestão. E tudo isso a gente faz para alguém. Por isso que na tabelinha do livro vocês vão ver que não está conjugado o verbo imperativo no yo, que é eu. Então, eu não dou ordens para mim mesma. Então, eu vou começar a conjugar a partir do tu. Eu não posso dizer, tá? Por exemplo, no imperativo, tu ama. Então, por isso que ele aparece também, ó, o tu depois. Então, é ama tu, ame usted, amemos nosotros, amad vosotros, amem ustedes. Sempre a pessoa, o pronome, ele vai aparecer depois do verbo conjugado. E aqui o que acontece nessa primeira tabelinha? Na realidade, nós precisamos saber o que está aqui no centro da tabela, que é o imperativo afirmativo. O que está mostrando nessa tabela no livro, na realidade, é como formar o imperativo afirmativo. Ele vai ser formado pelo presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Como nós começamos pelo tu e não pelo yo, nós vamos começar pegando o amas do presente do indicativo, tiramos o S e vai ficar ama tu, ama vos. Já o usted e o nosotros vão sair do presente do subjuntivo como ustedes. Por isso que a prof colocou aqui essas setinhas em rosa, para a gente lembrar de onde está saindo. Então vai ficar ame usted, amemos nosotros e amem ustedes. O vosotros é o mais fácil, ó. Coloquei aqui, ó, 2 verbos para vocês saberem. Nós vamos tirar o R, por isso que eu coloquei colorido, e acrescentar o D, ó. Então, acrescenta o D e vai ficar amar. E o comer a mesma coisa. Então, quando for o vosotros, é o mais fácil de todos de dar a resposta. Só tirar o R e colocar o D, certo? Bom, na segunda tabelinha, o que acontece aqui? Nós temos o imperativo negativo, tá? Neste imperativo, ele vai ter algumas modificações em relação ao imperativo afirmativo. Qual é a principal modificação? Bom, o não tem que aparecer, tá? Todo o imperativo negativo, ele é baseado no presente do subjuntivo. E o não vai vir antes do verbo, sempre antes, tá? Então, a gente vai dar a ordem, começando pelo não. E é muito importante, tá? Lembrar desta modificação. O não vem antes
da ordem. Então, vamos ver como fica. Lembrando que mesmo no imperativo negativo, como no afirmativo, o eu, o yo, não será conjugado, ok? Então, não ames, ó, no ames, no ame, no amemos, no ameis e no amem, certo? Outra coisa que vai aparecer nos exercícios de vocês, que é aquele caso dos verbos que nós já vimos, que vem com o pronome junto. Isso acontece nos verbos em espanhol, já estudamos em lições anteriores. Por exemplo, aqui, ó, quando for no afirmativo e o pronome está junto ao verbo, peina-te, que é para você pentear o cabelo. Então, ele vai continuar no verbo. Peina-te, levanta-te, tá? Tá dando a ordem para se levantar. Só que no negativo, olha o que acontece. Ele vai vir entre o não e o verbo. Então, nós tiramos do final do verbo, vai para o meio e o não continua na frente. No te peines, não é para pentear o cabelo. No te levantes, não te levanta daí. Então, essa é a diferença do afirmativo para o negativo quando o verbo exigir o pronome junto com ele. Vale? Ó, essa aqui é a tela do meu computador lá na frente. Beijos para todos. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só, eu dei início a alguns exercícios aqui para vocês verem como funciona. O primeiro exercício 2 da página 29, que é a letra A, ele pede justamente, ó, o verbo abrir e o vosotros. Que a prof já explicou, ó. O verbo abrir no vosotros é o mais fácil de todos, não precisa nem pensar. É só tirar o R do final do verbo e acrescentar o D. Então, olha a resposta aqui, ó. Abrir la puerta, certo? No exercício 3, que nós precisamos aqui, ó, conjugar o verbo no negativo, ó. Aquele último exemplo que a prof deu para vocês. Se o verbo vier, tá, com o pronome acrescentado nele, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar este pronome entre o não e o verbo conjugado. Então, o que acontece aqui, ó? No te levantes, todavia hay ponência. E na letra C, olha só lá no final, olvidar-se, que é o verbo esquecer, não se esqueça. Então, como que fica aqui, ó? Como ele está pedindo no vosotros, no os olvideis, tá? Então, sempre tirando do final do verbo o pronome, colocando no meio, entre o não e o verbo. Então, a prof está pedindo que vocês façam os exercícios da página 28 e 29. No exercício onde está o Chaves, ele pede para vocês destacarem, circularem os verbos no imperativo, todos que a gente encontra no texto, isso que é para ser feito. Então, bom estudo, qualquer dúvida é só procurar a prof lá na nossa página dos recadinhos e deixar um recadinho que a prof responde.
Hasta luego, besitos.